Continuaremos com a forma de acrescentar funcionalidades, por exemplo, aquelas que permitem integrar-se com o dispositivo, através de APIs. As aplicações para dispositivos móveis irão precisar integrar-se com recursos do dispositivo, tanto físicos como lógicos. Bom, resumindo, GeneXus irá nos oferecer um conjunto de APIs em forma de objetos externos para poder acrescentar diferentes funcionalidades à aplicação mobile e, particularmente, para permitir a integração com outras aplicações e funcionalidades do dispositivo. É dentro do módulo GeneXus, embaixo do nó References, que se encontram todas as APIs, SDTs e procs que essas APIs exigem. Vamos lembrar o que já havíamos falado no começo do curso, quando criamos a KB do zero. Este módulo, junto com seus submódulos, vem com a KB, e todos os seus objetos já estão compilados, e por esta razão, são read-only. Isso quer dizer que serão regerados cada vez que se faz um build da aplicação, o que melhora muito os tempos de compilação. O mesmo vai acontecer com os domínios pré-definidos. Por outro lado, qualquer um pode desenvolver um módulo com objetos externos, procedimentos, SDTs, para implementar tanto funcionalidades SD quanto web e distribuí-los. Dessa maneira, vamos poder importar esses módulos e utilizá-los da mesma forma que utilizaremos as APIs pré-definidas. Dessa maneira, vai facilitar o trabalho em equipe. Se olharmos rapidamente, vemos que temos regras específicas para Smart Devices, outras específicas para web, e outras que são válidas para ambas as plataformas. Por exemplo, dentro do submódulo Common, temos a API Geolocation. Dentro do submódulo User Interface, temos o objeto externo Navigation, que permitirá mostrar regiões da tela ou ocultá-las. Dentro do módulo Social, temos APIs para interagir com o Facebook e com o Twitter, assim como para compartilhar informação com algum dos programas instalados no dispositivo, como, por exemplo, podemos ver aqui, onde queremos que o usuário possa compartilhar a descrição e a data da conferência que está visualizando através de alguma das apps que tem instaladas. Por exemplo, pode decidir compartilhá-la por WhatsApp, ou Facebook, ou Twitter, por e-mail e etc. Como implementamos isso? Acrescentamos um botão Share na Application Bar da Session General, do Work with Sessions. Estamos vendo ele aqui. E programamos o evento associado, chamando o método ShareText, disponível na API Share, que estamos vendo aqui à esquerda. Vamos ver no GeneXus. Antes, vamos observar que, como só temos 3 botões, tem espaço para que apareça na Application Bar e por isso está aparecendo o ícone de Share. Vamos ver em GeneXus e também no meu dispositivo. Aqui estamos então na transação Session, no Work with for Smart Devices, Section General de Detail. Vemos aqui o botão de Share e quando entramos na programação do evento associado, vemos que está chamando o objeto externo Share, que pode ser localizado, como dissemos, embaixo do nó References, submódulo Social, que, se for expandido, encontramos aqui estas 3 APIs, objetos externos. Abrimos o Share e vemos, primeiro, que está mostrando que esses 2 métodos são read-only. Nós vamos usar o primeiro, ShareText, passando esses 3 parâmetros. E é isso o que vemos aqui. Vamos ver isso no GeneXus. Eu tenho o dispositivo conectado, então vamos acessar a Session. Vou escolher uma, por exemplo, esta. Vemos que tem uma série de ações, sendo a primeira delas a ação de Share, de compartilhar. Então, se escolher ela, vemos que me oferece todos os programas que tenho instalados, para poder compartilhar as informações dessa conferência. Por outro lado, vou voltar. Não vou compartilhar. Já aproveitamos e mostramos que também temos mais 2 opções.
apresentadas nesse menu. Uma é para permitir tweetar a informação da conferência e a outra para agendar a informação dessa conferência no calendário do meu dispositivo. Se escolho Tweet, vemos que se abre e me oferece escrever uma mensagem diretamente no Twitter ou enviar um tweet. E vejam, já está abrindo o Twitter com a informação da conferência que nós escolhemos. Está mostrando a descrição e a hashtag GNexus, além da hora. E a outra alternativa que dissemos era utilizar a opção de agendar no meu calendário. Vejam que a aplicação está abrindo a app de calendário no meu dispositivo, passando as datas para agendar essa conferência, e o lugar, e etc. Bom, no caso de Twitter, como dissemos, acrescentamos o botão Tweet, ao qual associamos o evento Tweet Post, como podemos ver. E estamos chamando a API do objeto externo Twitter, método Tweet. Vemos que existem dois métodos disponíveis para chamar do tweet, que vão variar na quantidade de parâmetros enviados. Neste caso, é só um parâmetro, que é o texto que queremos que apareça quando abrir a aplicação do Twitter, para que o usuário possa enviar esse texto ou personalizá-lo. Por outro lado, dissemos que temos também a API Calendar, que tem um só método, o método Schedule, que é o que estamos usando no evento associado ao botão Schedule, passando a informação, o parâmetro que o método nos solicita. Uma coisa importante é que temos que passar todos os parâmetros e na ordem que aparecem no método. Se tem um parâmetro que não temos a informação, deixamos o seu lugar vazio, mas o escrevemos na própria chamada. Uma API que havia aparecido anteriormente, mas sobre a qual não havíamos reparado, era a API Actions, que permite, entre outras coisas, simplificar a funcionalidade de login, save, cancel, métodos, estes últimos que já havíamos visto aparecer nos eventos implementados automaticamente pelo pattern Work With no nível do detail, como estamos vendo na tela. Por exemplo, vamos ver o detail de Speakers, Section, General. Temos os botões Update e Delete para o modo View e para o Edit, o Save e Cancel. Se observamos sua programação, vemos que o evento Save, que corresponde ao momento em que estamos editando a informação de um orador e estamos querendo salvar essa informação no banco de dados, utiliza o método Save da API Actions. O método Save dessa API, o que faz é encapsular a chamada ao Business Component correspondente, que é o que realmente realiza a inserção no banco de dados. Vamos lembrar que isso é um serviço REST, uma API que expõe nossa aplicação. Depois, com return, voltamos ao chamador. Por que na chamada não aparece somente actions.save? Porque está aparecendo gnexus.sd.actions.save. Vamos lembrar que estes são módulos, e o assunto com os módulos é que os objetos que estão dentro deles são visíveis dentro do módulo, mas podem haver outros módulos dentro da mesma KB, com objetos que tenham o mesmo nome. São outros objetos. Então, a única maneira de dizer qual objeto externo action estou chamando, se houver mais de um, é através da informação do caminho dos módulos. Isso, dependendo se temos outros objetos com outros nomes ou não, vai ser necessário ou não. Por isso nós, nos passos anteriores, quando tivemos que programar, não colocamos todo o caminho onde se encontra o objeto externo calendar, por exemplo. Chamamos esse objeto diretamente. Bom, também observamos que o evento cancel utiliza o método com o mesmo nome da API. Isso foi tudo feito de acordo com um padrão. No GNexus, vamos observar que aqui estamos na section General, do Session. Nos PPTs, falamos de Speakers, mas é a mesma coisa. Vemos que temos o Update e Delete para o modo View, e para o modo Edit, temos os botões de Save
e cancel. E os eventos são programados em uma única tela. Podíamos variar, tendo dois layouts diferentes, mas a aba de eventos é a mesma. Por isso, aqui estão programados os 4. É isso que estava aparecendo nos PPTs, as chamadas. Por outro lado, temos esse bloco Composite. Vamos dar mais detalhes na aula seguinte, mas já podemos adiantar que trata-se de um bloco obrigatório cada vez que precisamos escrever mais de uma linha de comando dentro de um evento, no cliente. Vamos supor agora que no List de Speakers queremos que, além de inserir um novo orador no banco de dados, também seja adicionado como contato na lista de contatos do dispositivo. Para isso, depois de chamar o Detail em modo Insert, quando o usuário pressionar aqui para terminar de inserir toda a informação que deseja, a aplicação retornará para quem o chamou, que foi o evento associado a este botão. O que queremos chamar é a aplicação de contatos, para inserir a informação do speaker recém-cadastrado também nessa lista de contatos. Então, teremos que usar a API Contacts, que vem com Genexus. Especificamente, usaremos o método addContact para acrescentar um novo contato, e devemos passar esta série de parâmetros. Se não tivermos algum desses dados, passamos um parâmetro vazio. A chamada é escrita pelo nome do objeto mais o método. Como fazemos para recuperar estes dados? E devemos passar para o método enviar para a API. Vale lembrar que estamos chamando primeiro o Work with Devices Speaker, Detail, em modo Insert. Quando estamos posicionados neste objeto, chamamos, então, a esse panel. O usuário vai informar todos os dados e vai voltar. Temos que ter uma maneira de recuperar, então, os dados inseridos pelo usuário para poder passá-los para a API Contact. Vale lembrar também que o Insert oferecia duas opções. A primeira era não passar nenhum parâmetro, e a segunda era passar um único parâmetro do tipo de dados Business Component associado ao nível em que estamos realizando a inserção. Este Business Component nos permitia inicializar valores na tela que estamos chamando. Lembre-se que estamos chamando a esta tela daqui. Então, enviando esse Business Component, ele vai ser este Business Component daqui. Neste caso, se antes de enviá-lo inicializamos algum desses valores ao chamar esta tela, esses valores serão inicializados e o usuário vai ter que simplesmente complementar os dados que faltarem ou modificá-los. O que também vai acontecer é que, quando confirmar essa tela, gravar a informação e volte ao seu chamador, então que esse Business Component deve voltar carregado com todos os dados informados pelo usuário. E essa é a maneira que temos para obter todos os dados que iremos enviar para os métodos addContact. Vamos implementar isso no Genexus. Na transação Speaker, método Insert, no nível List, podemos ver o evento, onde programamos a chamada que já veio pré-definida. No Detail, no modo Insert, criamos uma variável Speakers do tipo Business Component Speakers. Vamos ver como chamamos uma API e um dos seus métodos, e como o Genexus nos oferece ajuda para ir inserindo os diferentes parâmetros. Neste caso, é Contact. Se o procurarmos através do References, o encontraremos aqui. Então, o arrastamos. Agora, se não lembrarmos exatamente o nome, apertamos ponto e vejam que nos oferece todos os métodos disponíveis para este objeto externo. E nesse caso, vamos escolher Add Contacts e vemos como aparece a informação de cada um dos parâmetros que temos que inserir em cada momento. O método também vai nos devolver um valor booleano,
que podemos utilizar ou não para alguma coisa. E agora vamos testar no GNexus. Então, o que acontece quando executamos o insert, ou seja, quando inserimos um novo orador na aplicação. Abrimos a aplicação no dispositivo e acrescentamos um novo orador. Vemos que aparece a tela vazia, sem informações. Vou colocar eu mesma como oradora, Cecília Fernandes. Me pede uma foto, mas não vou colocar foto. Poderia escolher uma da galeria de imagens ou tirar uma foto. Não vou tirar nenhuma agora. País, que é necessário porque é uma chave estrangeira e não vai me deixar salvar. E vamos acrescentar somente o telefone. Vamos ver então o que acontece ao dar tap no confirmar. Vemos que está chamando e abrindo a aplicação de contatos para que eu possa criar um novo contato e vemos que está aparecendo a informação que passamos com o telefone. Se gravamos, essa informação será salva nos contatos e também será adicionado um novo orador, sem foto porque não coloquei, no list. Outra API que vai ser muito utilizada é a Interop, que estamos vendo à esquerda. Ela oferece a interoperabilidade com a app de mensagens e permite mandar mensagem por e-mail, SMS, assim como mostrar mensagens ao usuário para informá-lo de algo ou para pedir alguma confirmação, executar vídeos ou áudios e etc. No exemplo, queremos pedir ao usuário que confirme antes de abrir a app de contatos, que confirme que deseja acrescentar este orador como contato. Observemos que frequentemente utilizaremos o método confirm, mas não precisamos escrever interop.confirm. Escrevemos diretamente confirm, e GNexus já entende assim. Vamos testar isso no GNexus. Bom, acrescentamos então, depois da chamada do detail e antes da chamada do método addContact, um interop, ponto, e escolher o método confirm, ou, como dissemos, escrever diretamente o confirm, e aqui dentro escrevemos o texto que queremos que apareça para o usuário. Então, vamos testar. Se eu estivesse usando Live Editing, poderia testar diretamente isso no dispositivo, sem ter que fazer um run. Temos muitas APIs mais. Por exemplo, uma que nos permite saber se existe conexão com o servidor em um determinado momento e o tipo de conexão. Outra, Client Information, para obter a informação do dispositivo que está executando a aplicação, seu ID, sistema operacional, versão, linguagem, tipo de dispositivo. Algumas para conseguir reproduzir áudio, listas de reprodução, interagir com a câmera do dispositivo, permitindo tirar uma foto ou iniciar a gravação de um vídeo. Também uma para interagir com a biblioteca de fotos, e muito mais. Por exemplo, uma muito utilizada hoje para trabalhar com a localização geográfica. Já usamos o domínio semântico geolocation quando queríamos apresentar os restaurantes não como um list padrão, mas como pontos em um mapa. Para isso, tínhamos visto como alterar o tipo de controle do grid para SD Maps. Em nossa aplicação, temos implementado o list de restaurants, que corresponde ao nodo WorkWith, onde o grid está com o Control Type Default. E, por outro lado, oferecemos ao usuário a possibilidade de, escolhendo o tempo de que dispõe para almoçar, mostre os restaurantes que possam oferecer o serviço dentro desse tempo. Este é um painel que estamos vendo à direita, cujo layout é muito similar ao do list do WorkWith, com a diferença na maneira de mostrar a informação do grid, que vai ser como pontos em um mapa, porque temos o atributo Restaurant Geolocation. Conseguimos isso recebendo por parâmetro, nesse painel que informamos, o tempo de serviço nessa variável Time, e filtrando o grid que será mostrado no formato SDMaps, de acordo com o atributo Restaurant Quickest Service Time,
que registra o tempo máximo em que o restaurante se compromete em servir o cliente. Se formos ao GNexus, estamos aqui na transação Restaurant, no Work With. Temos o nó List e na Action Bar o botão Map. Vamos ao seu evento associado e vemos que foi programada a chamada. Veremos isso mais adiante. Agora, vamos deixá-la de lado, as Call Options. Vamos comentá-las, inclusive, para que não se executem. O que podemos fazer mais é chamar este panel, Restaurant Filter, passando para ele dois parâmetros, Timing e OK. Se acessarmos esse panel, abrimos o seu layout e vemos que nos parâmetros são duas variáveis de saída. Voltarão carregadas para o chamador. Se formos ao layout, vemos que o usuário então vai informar o tempo máximo que dispõe para almoçar. E quando pressionar OK nos eventos, vai carregar essa variável OK com True, indicando que efetivamente o usuário informou um valor, e isso é retornado ao chamador. Caso pressionar Cancel, vai ficar como False, e também retorna para o chamador. Bom, então se vamos de novo ao Restaurant, vemos que se o usuário não cancelou a operação, será chamado um Panel for Smart Devices. Vamos abri-lo. Restaurants Map. E podemos ver que é um grid, que tem as imagens do restaurante, Restaurant Image. E o nome do restaurante vai mostrar essa informação. Se olharmos suas propriedades, vemos que temos, no Control Type, SD Maps. A propriedade Location Attribute, definida como Restaurant Geolocation. Observamos a estrutura de Restaurant para lembrar, e aqui temos o tempo que o restaurante se compromete em cumprir o serviço. Então, voltamos para cá, e o que podemos ver é que, como havia recebido por parâmetro esse tempo máximo, acessando a seção Grupo Data do grid, vemos que temos programadas as conditions. Essa condition aqui, de que o tempo tem que ser menor ou igual ao tempo que o usuário informou. Então, serão carregados somente os restaurantes que cumpram essa condição, e serão mostrados como pontos em um mapa. Se vamos testar no GNexus, executamos Run. Vamos aos restaurantes e ali escolhemos a opção Map. Vemos que se abre o painel intermediário para informarmos o tempo máximo que dispomos para almoçar. Vamos supor que seja 90 minutos. Damos OK aqui abaixo e nos abre esse outro painel com os restaurantes que cumprem com a condição desejada, como pontos em um mapa. Agora, poderíamos somente querer mostrar ao usuário os restaurantes que se encontram mais próximos, numa distância menor ou igual à localização atual do dispositivo. Aqui é onde aparece a API Geolocation, que oferece métodos para, por exemplo, obter a geolocation atual, para o qual é necessário o GPS do dispositivo, realizar um tracking do caminho que o dispositivo vai percorrendo ao longo do tempo, finalizar o tracking, obter a latitude a partir de uma geolocalização ou a longitude, assim como obter a distância entre dois pontos, ou obter um endereço a partir de uma geolocalização ou vice-versa, configurar alertas de proximidade ou obtê-las, e etc. Portanto, para mostrar somente os restaurantes a menos de, vamos supor, 400 metros da localização atual de nosso dispositivo, teremos que usar o método getDistance e o método getMyLocation. Vamos usar ambos no grid, na hora de filtrar a informação que mostramos, nas conditions.
não é nada além do que faz uma aplicação para obter os caixas eletrônicos automáticos próximo ao ponto onde nos encontramos, como estamos vendo nas telas que estão aparecendo nos slides. Outra funcionalidade muito utilizada são as notifications, que podem ser enviadas do servidor web para os diferentes dispositivos em que nossa aplicação mobile estiver instalada, inclusive quando a app não estiver sendo executada. Dessa forma, o usuário receberá a notificação enviada pelo servidor e poderá realizar uma ação correspondente. Para isso, então, podemos ver que existe um módulo de notificação com todas essas APIs. Mostramos somente algumas das muitas APIs para Smart Devices que temos disponíveis. Além, vale lembrar que podemos trabalhar colaborativamente criando nossos próprios módulos e objetos externos e compartilhando-os com a comunidade. Para obter informação das APIs que acabamos de mostrar e das outras que existem, recomendamos acessar o nosso wiki. Agora, vamos passar para o tema seguinte.